as pessoas? Como é que você vê pessoas ao seu redor tratando pessoas? E no versículo 1 e 2, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, não repreenda asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda pureza. E acerca da viúva, depois você leia, Paulo tem uma orientação no versículo 3 ao 16 só sobre viúvas. Ele diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, olha aí, ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha só, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Glória a Deus, hein? Aqui então você vê essa orientação. Então vamos lá, como é que trata a pessoa? Como tratar as pessoas? Será que a maneira como tratando as pessoas pode nos trazer bênção? Será que somos abençoados quando tratamos bem as pessoas? Será que ao tratar mal as pessoas, isso aí não poderá acarretar lutas para nós, dificuldades, problemas, maldições? Por que esta orientação aqui é importante? Todos nós, é lógico, queremos ser abençoados por Deus, queremos ter uma vida de graça, de paz, de livramento, de prosperidade, cura na alma. Então vamos lá, como tratar as pessoas? O apóstolo Paulo aqui, ele orienta então, queridos, o jovem pastor Timóteo a nunca abusar da autoridade que possuía no momento em que repreendesse alguém. Antes, tanto os idosos como os jovens deveriam ser tratados com o mesmo amor e respeito que se dedica aos membros da própria família. A moderação na correção de falhas e a humildade no uso da autoridade faz com que as pessoas venham se endireitar. Olha só, crescer espiritualmente e alcançar a salvação. Veja bem, meu querido, minha querida irmã, maus tratos, severidade, aspereza, humilhações produzem amargura e não mudança de atitude. Queridos, é muito importante sim a correção, é muito importante sim a repreensão, é muito importante sim a orientação. É importante, no caso, o pastor, o sacerdote, ele ter aquele dia, dele ter aquela mensagem de exortar, de instruir. É muito importante, né? Nós temos a professora conosco aí, é muito importante o professor ele ter aquele momento de exortação, de correção na escola e assim por diante. E você que é mãe, você que é pai, você não pode, em hipótese alguma, deixar a sua autoridade de correção na família. É verdade que muitas vezes surgem problemas no lar por uma falta de
correção, certo? Principalmente o pai. Muitas vezes é de praxe o pai, hoje em dia, deixar para a mãe. Até porque, muitas vezes, o pai estaria mais fora em casa do que a mãe. Antigamente, porque hoje, muitas vezes, os dois têm que se ausentar. O pai tem a autoridade primordial, a mãe é secundária. Mas não quer dizer que a autoridade da mãe é menor, não. É porque na visão de Deus seria esse, certo, amados? Então, Paulo, ao orientar o jovem pastor Timóteo, ele dá essa instrução como tratar as pessoas. Quantos problemas, irmãos, às vezes a gente arruma, ou já arrumamos, devido à maneira como tratamos alguém. Às vezes, quanto problema você pode arrumar na sua casa, quantos problemas, às vezes, a pessoa pode arrumar no trabalho, a maneira como ela trata alguém. Lógico que nós temos autoridade, o pastor ele tem uma autoridade para instruir a igreja, redarguir, instruir. Você, mãe, você tem essa autoridade, o professor ele tem essa autoridade. Mas nós vivemos em um mundo onde nós temos que ter sabedoria para fazer uso dessa autoridade. Nós não podemos ficar sem usar essa autoridade, porque foi Deus que nos deu. Então nós não podemos deixar de usar essa autoridade, porque se a gente deixa de usar, lá na frente a fatura vai chegar para nós. Porém, no entanto, nós temos que hoje ter sabedoria divina, sabedoria do alto, de como usar esta autoridade. E você vê que Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, ele já orientava um jovem pastor como é que ele ia usar essa autoridade. Ele teria que usar como se fosse com a mãe dele, como se fosse com as irmãs dele. O negócio é se o cara maltrata as irmãs, hein? Aí não vai dar certo. Mas Paulo fala sobre isso, dele usar a autoridade ali, como se ele estivesse tratando com a mãe dele, se bem que tem filho que arrebenta com a mãe, não é verdade? Mas, no geral, não é assim. Então, Paulo, olha, trate com as idosas como se ele estivesse tratando com sua mãe, com as moças na igreja, trata como se fosse com as suas irmãs, com os rapazes, trata como se fosse com seu irmão, certo, amados? Porque quantas pessoas são amarguradas devido à maneira como elas foram tratadas? Quantos filhos que às vezes têm a amargura do pai? Porque às vezes a maneira como o pai o tratou, fica aquela amargura. Quantos filhos cresceram às vezes numa família que nunca ouviram assim do pai, eu te amo. Às vezes nunca ouviram da própria mãe, filha, eu te amo. E muitas vezes cria aquela amargura. Quantos idosos às vezes hoje são lançados no asilo porque às vezes eles feriram tantos filhos que quando eles chegam assim, se tornam idosos, filhos, agora eu vou descontar, coloca lá no asilo e não vai nem visitar. Eu já fiz visita a asilo e tem muito idoso que fala isso pra gente, meus filhos me julgaram aqui, nunca vieram me visitar. Então, queridos, quantos filhos depois crescem, somem de casa, porque muitas vezes a maneira como ele foi tratado criou aquela crosta, aquela angústia, aquela amargura. Então Paulo, ele vendo isso, ele orienta como tratar as pessoas, porque a Bíblia fala que nós colhemos o que semeamos. Às vezes você vive num ambiente que é preciso sim você tratar, você corrigir, redarguir, instruir, orientar. É verdade que tem pessoas que às vezes não entendem. Não podemos eximir de instruir, de educar, de chamar a atenção. Mas tem que ter sabedoria, porque senão se torna a amargura, e a amargura ela não vai corrigir ninguém, certo, queridos? Porque os maus tratos, a severidade,
a aspereza e humilhações produzem amarguras e não mudança de atitude. E a correção, ela tem que levar. Nós temos que transmitir ela com a intenção de levar a pessoa que está debaixo da nossa autoridade a mudar a sua atitude. Vamos orar então? O que nós vamos falar nessa manhã? O que nós vamos orar? Você tem problema de relacionamento com alguém? Então vamos orar agora por isso. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, a Tua palavra nos ensina nessa manhã como é que vamos tratar as demais pessoas. Muitas vezes, Pai, colhemos problemas se não corrigimos, mas muitas vezes também nós colhemos problemas quando corrigimos mal. Então, nessa manhã eu te peço, dai sabedoria a este pai, dai sabedoria a esta mãe, dai sabedoria a este professor, a esta professora, dai sabedoria a este pastor, dai sabedoria a este líder. Enfim, Pai, dai sabedoria a todos esses que estão ao vivo agora ou que vão ouvir essa palavra depois, para que tenham sabedoria na hora que for corrigir alguém que está debaixo, sob a sua autoridade, para que o faça com amor, para que o faça com carinho, mas que não fique sem fazer. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que talvez tem medo de chamar a atenção, tem medo de corrigir, mas abençoa também, ó Pai, aquela pessoa, aquela mãe, aquele líder, que quando vai fazer isso, acaba maltratando, acaba arrumando problema, acaba arrumando inimizade. Dai sabedoria. Aquele que talvez não está usando dessa autoridade, mas dai sabedoria. Aquele que talvez está usando exageradamente esse poder, essa autoridade, e está colhendo confusão, está colhendo angústia, está colhendo tristeza. Abençoa essa esposa, que às vezes o marido não tem sabido como lidar com ela, tem sido grosso, áspero e está trazendo angústia na alma dela, tristeza na alma dela, fazendo com que o casamento se torne um fardo pesado. Mas fala também esta mulher que às vezes dirige ao esposo com aspereza e tornando muitas vezes o casamento um fardo para o marido. Fala, meu Deus, com este pai, com esta mãe, que às vezes na hora de instruir os seus filhos tem usado também de uma forma que tem ficado um fardo pesado, dando lugar assim à mágoa, à angústia, à tristeza, dando brecha a Satanás para lançar a dor e a amargura. Então, oro, dai sabedoria. Meu Deus, e se alguém ouvir essa palavra, tiver magoado, machucado, pela maneira como ele foi corrigido pelos pais, pelos avós, pelos mestres, pelos líderes espirituais, que o teu Espírito Santo leve-o a liberar o perdão e ele a ter paz em sua alma, em seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pode beber a água. Querido, que essa live, que ela possa chegar a pais, a mães, que ela possa chegar a pastores, a líderes, a mestres, porque essa questão de tratar as pessoas é muito sério. A Bíblia diz que a gente colhe o que planta. E às vezes a gente pode colher a amargura, dependendo da maneira como semeamos a nossa palavra. Que o Espírito Santo te dê instrução. Compartilhe. Eu tenho certeza que você conhece por aí um monte de pessoas que estão machucadas, feridas, pela maneira como elas foram tratadas, hein? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração.